Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula online de biossegurança. Lembrando sempre que é muito importante que vocês baixem a aula antes da gente ter o nosso encontro. Esse encontro agora vai ser no dia 6 de abril de 2020, na segunda-feira, a partir das 10 horas, onde eu também enviarei o link para que vocês possam acessar a própria reunião um pouquinho antes, né? E que a gente esteja presente. Então, obrigado pela participação de todos, pela presença. E a partir de agora, então, voltando para a nossa segunda aula online, onde hoje a gente vai falar sobre resíduos em laboratório e também incêndios, ok? Então, sobre o serviço de saúde, dentro desses resíduos de serviço de saúde, é importante que a gente classifique esses resíduos. Então aí no slide está um exemplo onde nós temos resíduos com risco biológico, resíduos com risco químico, rejeitos radioativos, resíduos comuns e os perfluorocortantes. É bastante importante que a gente saiba diferenciar os tipos de resíduos, os tipos de classificações que são feitos a partir da resolução da RDC 306 de 2004 da Anvisa, onde esse tratamento e disposição final dos resíduos do serviço de saúde, através do Conselho do Meio Ambiente, são classificados. Por que a importância de se classificar isso? Foi até uma pergunta da aula passada e eu resolvi revisar ele um pouquinho. Quando você classifica esses resíduos, você consegue separar, além das características biológicas, é claro, você também consegue separar. Ou seja, você vai armazenar esse resíduo de forma que você consiga fazer uma organização na hora de desprezar esse resíduo. Então é sempre muito importante que a gente faça isso. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Se você coloca tudo isso num risco comum, num grupo comum, você vai aumentar muito a quantidade, por exemplo, do risco biológico. E esse lixo vai ficar numa quantidade muito grande, onerando assim o local de serviço que você trabalha. Então não é porque você pode separar todos os lixos juntos, todos os resíduos junto, exemplo. Você separa tudo em resíduo com risco químico. O cuidado que você vai ter, mesmo sendo um resíduo comum, será muito grande. Então, mais uma vez, observando o gerenciamento desses resíduos de saúde, eu tenho que observar de forma muito atenta com as regras, com as RDCs, com o manejo, né? Como que eu vou manusear esse lixo? Como que eu vou separar, que é a segregação? Como que eu vou acondicionar? Lembrando mais uma vez que a responsabilidade é nossa de toda a separação desse material. Como que eu vou identificá-lo? Então é muito importante que eu saiba que esse lixo, que esse resíduo, seja o esgoto, seja industrial, seja numa clínica, ele tem que ter identificação. O próprio transporte interno, ou seja, a segurança dos trabalhadores também é muito importante. Mesmo que você vá ter um armazenamento temporário, você tem que identificar. Então, muitas vezes, a coleta desse lixo de saúde, ela não é todo dia, ela é uma vez por semana. E aí, onde você vai deixar? Então, provavelmente você vai ter que construir um local para isso. Muitas vezes você tem que tratar esse resíduo. Então, um exemplo, um esgoto de uma indústria, ele não é despejado no manancial ou no esgoto normal. Ele vai ser tratado antes de ter esse desprezo. Tá? O armazenamento externo, a mesma coisa. A coleta e o transporte externo tem que ser toda gerenciada. E por último, a disposição final, aonde chegou e quem está esse lixo, quem é essa responsabilidade. Então é sempre muito importante seguir todos esses índices que nós colocamos aqui, desde o manejo até a disposição final. Tá? Então, finalizando essa parte do gerenciamento desses resíduos de serviço de saúde, quero mais uma vez lembrar da responsabilidade de todos, tá? Da equipe de saúde, dos profissionais de saúde, de como eles fazem toda a identificação, manejo até a disposição final. Tá bom? Pessoal, eu quero então falar um pouco agora sobre incêndios e combate ao fogo. Por mais que pareça um exemplo bastante simples,
Quero lembrar que esse slide também ele está disponível, algumas fotos que eu coloquei aqui, ela está disponível no site do Corpo de Bombeiros, ela está disponível em algumas indústrias, para que a gente também possa ter acesso, tá? Então eu fiz a cópia de algumas imagens aqui, que são públicas, claro, para que a gente tenha o conhecimento. Por mais que incêndio e combate ao fogo a gente tenha bastante conhecimento público disso, tecnicamente eu vou citar algumas normas e algumas regras aqui, tá bem? Então, introduzindo o assunto, é importante citar que nenhum sistema de prevenção de incêndio será eficaz se não houver o elemento humano preparado para operar. Ou seja, nós temos que ter constantemente treinamento, nós temos que ter constantemente simulações para que esse elemento humano possa combater de forma eficaz. Então ele tem que estar treinado. Então é sempre um erro pensar que sem treinamento, alguém que conhece todas as regras e leu, ou mesmo sem uma simulação, ela tenha condições de enfrentar um incêndio, ajudar a equipe. E, provavelmente, numa empresa, provavelmente, isso é o correto, você constantemente vai ter simulações, vai ter uma pessoa responsável dentro do local de trabalho, na maioria das vezes até mais que uma, porque se eventualmente esse profissional falta, você tem que ter um substituto. Então existe uma equipe que é treinada para que quando aparecer o fogo, as pessoas saibam lidar com ele, ok? Então o fogo, o que vai ser o fogo? Ela vai ser uma reação química com desprendimento de luz e calor. Então reação química com desprendimento de luz e calor. Isso é o fogo. Então aqui nós podemos observar o triângulo do fogo, que é o calor, o comburente e o material de combustível, ok? A combustão, ela vai ser uma reação química entre corpos muito frequente na natureza. Exemplo, o fogo. E aí o que eu quero que vocês observem tecnicamente? Vão ter a combustão, que vão originar com produtos diferentes de fumaça, calor, gás, ou às vezes até chama. E a fumaça vai ser a mescla desses gases, que muitas vezes ela é muito mais prejudicial do que porque o próprio fogo. Né? A cor da fumaça também serve de orientação para algumas práticas, então é sempre importante que a gente tenha tecnicamente conhecimento dessas regras. A combustão que vai produzir essa fumaça, ela pode ser de várias cores, branca ou cinza clara, negra ou cinza escura, ou ainda amarela ou vermelha, que vai indicar o tipo de ação que está ocorrendo. Vai nos indicar que tipo de combustão está acontecendo. E isso já ajuda na velocidade que nós temos que socorrer as pessoas ou mesmo os locais, a maneira de como você vai proceder e que tipo de extintor você vai usar. Então, mais uma vez falando, quando a gente cita biossegurança, quando a gente fala de biossegurança, esse conhecimento técnico vai ser de suma importância para que a gente consiga trabalhar, acondicionar e condicionar essa biossegurança dentro das características principais, ok? Ainda dentro da combustão, nós temos a oxidação, que é a reação com oxigênio, que pode ser lenta, rápida e instantânea. Tá? Ou ela vai ser lenta, ou rápida, ou instantânea. E isso também vai nos destinar, vai fazer com que a gente atente à reação de como eu vou proceder com o tipo com o tipo principalmente do extintor e a reação até com os próprios colaboradores. Princípios básicos do fogo, pessoal. Então eu vou observar se eu vou combater isso de forma imediata, como eu vou dar o alarme de incêndio, como que eu vou desligar a energia elétrica para não ter maior comprometimento, acionar os bombeiros e saber avaliar o incêndio. Então todas essas informações são de suma importância para que eu consiga dar e prestar um socorro e uma ação imediata dentro de todas as características da biossegurança. É importante eu lembrar dentro, mais uma vez, desse triângulo do fogo. Para que exista o fogo é necessária a condição favorável. E eu sabendo onde está o combustível, o comburente e o calor, eu vou saber como combater. A partir daí, os métodos de extinção visam retirar um a um ou mais de um dos três componentes
o triângulo do fogo, para que eu consiga fazer com que esse fogo vai se extinguir ou pelo menos diminuir. Aí, dentro desses métodos de extinção, né, a gente vai ter o resfriamento, o abafamento e o isolamento, né? Por quê? Porque todos esses métodos ajudam a controlar ou extinguir o fogo. Temos ainda os tipos desse tipo de incêndio. Ele pode ser classe A, que queima só na parte da superfície, tá? E em profundidade, ok? E ainda deixando resíduos. Temos a classificação como exemplo: papel, borracha, tecido, madeira e ainda por último plástico. Já na classe B, algumas características, como somente na superfície não queima, somente em profundidade, tá? Alguns são justamente gasolina, acetona, éter, peixe e ainda o álcool, tá? Ou até mesmo finalizando o gás de cozinha. Já no tipo classe C, as principais características: materiais elétricos energizados, ok? Onde a gente tem aí a característica de uma queima através de fios, por exemplo. Um exemplo simples dentro disso seria uma lâmpada, a parte que envolve a energia elétrica de uma casa. E a classe D são metais pirofóricos, tá? Que são esses metais que são encontrados em fábricas, indústrias, por exemplo, raspa de zinco, limalha de magnésio. Então, alguns materiais são pirofóricos, ok? Temos ainda os tipos de extintores, que são bastante importantes de ser estudados. Quais são as bases desses extintores? Nós temos aí água, PO2, PQS e espuma. São os principais tipos que a gente encontra de extintores. O extintor de CO2 de alta pressão tem um exemplo para que você. Extintor de pó químico de alta pressão, mais utilizado para abafamento, né? Extintor PQS de alta pressão. E ainda extintor de espuma química, onde você vai observar o abafamento e o resfriamento. Todos eles destinados, cada um, para um tipo de isolamento. E aí a condução, que é o tipo de transmissão de calor que transmite a temperatura da molécula à molécula. Exemplo, uma colher de água fervente. Isso seria uma condução de calor. Essa massa de ar entra e encontra uma outra massa fria, e como os dois corpos não ocupam o mesmo lugar, ele vai ter uma formação de um loop, de um ar quente e de um ar frio. Então aí você tem a convenção. Então atentem para os tipos, né, dentro do que a gente acabou de citar. Então na irradiação, por exemplo, eu vou ter a transmissão realizada por ondas caloríferas vindas de uma fonte de calor, como o Sol, por exemplo. Eu tenho ainda, mais uma vez, as classes dos incêndios. Então, eu tenho o incêndio classe A. Exemplo: papel, borracha, tecido, madeira, plástico, como a gente já citou anteriormente, né? Tenho ainda o classe B, né? O classe B, exemplos de classe B: gasolina, acetona, éter, piche, desculpa. No outro slide eu também falei peixe, estava errado, tá? É o piche, pessoal, ok? Álcool e gás de cozinha. E tem ainda o classe C,
São materiais elétricos energizados, curtos-circuitos, muito comum em lugares maiores de construção e assim por diante. Tá? E aí, pessoal, finalizando praticamente a nossa aula, esses equipamentos para combate a incêndio, né? O hidrante, por exemplo, como utilizar o hidrante, né? E por que nós estamos citando isso? Tudo isso hoje é muito comum, já é público, né? Por quê? Porque na maioria dos lugares, principalmente com uma quantidade de pessoas acima de 3, você sempre tem a biossegurança. Mas o que é importante para nós lembrarmos? Vou dar o exemplo do hidrante. Saber utilizar esses materiais, esses equipamentos, ok? Lembrando que todo lugar vai ter treinamento, o local onde também tem um número de pessoas com uma quantidade maior que 4 pessoas, ou seja, a partir de 3 pessoas, quando você tem 4 pessoas, você já tem uma quantidade necessária para se ocorrer um treinamento. Mas vamos dar um exemplo aqui do hidrante. Vai abrir a caixa de incêndio, segurar o esguicho, aí então abrir o registro, após esticar bem a mangueira, vai dirigir o jato d'água. Então, todo esse treinamento é realizado com essa equipe. E sempre lembrando que o principal é ter uma manutenção adequada, tanto dos treinamentos, quanto também das orientações, instruções e as características adequadas. Lembrando e finalizando do telefone do Corpo de Bombeiro, onde qualquer dúvida, além de manutenção, treinamento, assistência, apoio e a própria liberação do local, é feita pelo Corpo de Bombeiros, ok? O número no Brasil é 193 e deve ser utilizado sempre que necessário com responsabilidade. Mais uma vez, obrigado. A gente vai discutir e conversar agora em as próximas ações e muito obrigado pela presença. Um grande abraço.